tenho 84 anos. Meu nome é Eugênio Silva e vou te contar algo que nenhum pai quer admitir. Se seus filhos não te visitam, não ligue implorando. Não deixe mensagens de voz das quais vai se arrepender. Não se diminua para caber nos cantinhos das vidas ocupadas deles. Porque depois de criar 6 filhos, colocando comida na mesa, mantendo as contas pagas, aparecendo todos os dias, mesmo quando estava cansado demais para ficar em pé, aprendi algo que quase me destruiu. Quando você implora por amor, mata o que resta da sua dignidade. E dignidade, quando você está velho e o mundo seguiu em frente sem você, é praticamente tudo que sobrou. Criei aqueles filhos do único jeito que sabia, firme, presente, confiável como o nascer do sol. E em algum momento do caminho me tornei a obrigação que eles evitavam, a ligação de dever que faziam enquanto dirigiam para algo mais importante. Até que fiz algo que me apavorou. Parei de tentar contato. E o que aconteceu depois me ensinou a lição mais difícil da minha vida. Se você já se sentiu invisível na sua própria família, se já contou os minutos que seus filhos adultos ficaram na sua mesa, se já guardou sobras que ninguém veio comer, fique comigo, porque vou te contar como encontrei minha paz. E talvez, se isso soa familiar, você precise ouvir que está tudo bem em parar de esperar. Era junho de 2019. Minha caçula, Noemi, se formou em enfermagem. Eu estava sentado numa daquelas cadeiras dobráveis de metal num ginásio que cheirava a cera de chão e café requentado. Ao meu redor, famílias inteiras tiravam fotos. Pais, irmãos, avós, primos. Todo mundo gritando nomes. Todo mundo chorando de alegria. Sentei sozinho na fila K, assento 14. Mas não me importei. Sabe por quê? Porque achei que tinha vencido 6 filhos. Criei sem muita ajuda depois que Lorena faleceu. Eles eram educados, tinham empregos, tinham suas próprias famílias. Eram pessoas boas. Noemi atravessou aquele palco com o capelo e a beca, e quando olhou na minha direção e sorriu, me senti o homem mais rico do mundo. Eu tinha conseguido. Tinha criado eles para serem independentes, para não precisarem de mim. Acontece que ensinei bem demais. Por 15 anos depois que Lorena morreu, domingo era meu dia. Acordava às 7 e começava a cozinhar. Carne assada, do jeito que Marcos gostava. Broa de milho para Renata. Vagem com bacon, porque Antônio comia verdura se tivesse gosto de carne. E sempre, sempre, o bolo de limão dela de sobremesa. Receita da Lorena. A que ela fazia para aniversários. Arrumava a mesa para 8. Às vezes 10, se achasse que os netos podiam vir. Verificava a entrada da garagem a cada 20 minutos a partir do meio-dia. A carne ressecava lá pelas 3 da tarde, mas eu mantinha aquecida por via das dúvidas. Talvez estejam atrasados, eu dizia a mim mesmo. Talvez esqueceram e vão chegar mais tarde. Dividia as sobras em 6 potes, um para cada um deles. Na maioria das vezes, aqueles potes ficavam na minha geladeira até a comida estragar e eu ter que jogar fora. Mas quando eles vinham, Deus, quando vinham, parecia que tudo estava certo de novo. Como aquele domingo em setembro, quando Calvino trouxe os meninos para me ajudar a consertar o corrimão da varanda. Estávamos lá fora no sol da tarde, eu segurando as tábuas firmes enquanto Malik martelava e Isaías nos passava os pregos. O cheiro de madeira cortada misturado com tinta fresca. Calvino estava fazendo piadas sobre como eu provavelmente tinha construído o corrimão original quando os dinossauros ainda andavam pela terra. Os meninos estavam rindo. Eu estava rindo. Por 2 horas, não estava sozinho. Era útil. Era necessário. Era o pai de alguém de novo. Não apenas o velho que morava na casa onde eles cresceram. É assim que funciona, pensei. Você os cria direito. Eles vão embora. Mas voltam quando precisam de você. Quando precisam consertar algo ou alguém para ficar com as crianças ou conselho sobre um financiamento. Você fica pronto. Você fica disponível. É isso que um pai faz.
Era perfeito, ou pelo menos era o que eu precisava que fosse. Porque a verdade é que, mesmo então, as visitas estavam ficando mais curtas, as ligações estavam ficando mais rápidas. E, embora eu não quisesse admitir, algo estava mudando. Algo que eu não conseguia consertar com um almoço de domingo ou uma história de quando eles eram pequenos. O primeiro sinal foi tão pequeno que quase perdi. Marcos costumava ligar toda quinta-feira à noite, pontualmente. Conversávamos sobre trabalho, sobre o tempo, sobre se o Flamengo tinha chance esse ano, coisa normal de pai e filho. Até que numa quinta ele disse: "Pai, não posso falar agora", e desligou antes que eu pudesse contar sobre minha consulta com o cardiologista. O sinal de linha livre zumbiu no meu ouvido como uma vespa irritada. Fiquei lá na minha cozinha por uns 5 minutos, segurando o telefone, ouvindo nada. Falei algo errado? Estava falando demais? Talvez ele esteja muito ocupado. Vai ligar amanhã. Não ligou. E de alguma forma, sem perceber, comecei a cronometrar as visitas deles. 2 horas no Natal, 1 hora no meu aniversário, 45 minutos quando um novo neto nascia e vinham me dar a notícia. Os abraços ficaram mais rápidos. Os "te amo, pai" começaram a soar como pedidos de desculpa. Comecei a ensaiar conversas na minha cabeça. Devo perguntar sobre o trabalho, sobre os netos, ou isso seria ser intrometido? Pratiquei ser mais interessante, mais útil, menos do que quer que fosse que os fazia ir embora tão rápido. Menti para mim mesmo todos os dias. Eles estão ocupados com suas próprias famílias, eu dizia enquanto embrulhava presentes de Natal em novembro. Isso é normal. Isso é criar bem os filhos. Você cria filhos para serem independentes. Em dezembro de 2022, tinha comprado presentes para todos os 6 filhos e 10 netos. Embrulhei nas cores favoritas deles, as que tinham quando eram jovens, porque não sabia mais do que eles gostavam. Coloquei embaixo da árvore no 1º de dezembro. A sala parecia uma loja de brinquedos que tinha explodido. As luzes piscavam sobre pacotes vazios enquanto eu tomava café numa caneca que dizia "Melhor pai do mundo". Um presente de Dia dos Pais da Renata quando ela tinha 9 anos. Naquele Natal ninguém veio. Compromissos de família, disseram. Ano que vem com certeza. Mas eu ainda não entendia. Ainda achava que se me esforçasse mais, se desse mais, se precisasse menos, eles voltariam. Então Teresa teve um pequeno acidente de carro. Ouvi sirenes perto da vizinhança dela e liguei 3 vezes em 1 hora. Deixei mensagens cada vez mais frenéticas até ela me mandar uma mensagem. Pai, por favor, para. Minhas mãos tremeram ao ler aquelas palavras. O relógio da cozinha fazia tic-tac. Minha boca tinha gosto de cobre. Estou me tornando o pai que jurei nunca ser, pensei. O desesperado, o carente. Mas e se acontecer algo e eu perder? E se eles precisarem de mim e eu não estiver lá? Mas a verdade era que eles não precisavam mais de mim. A verdade era que eu tinha me tornado um peso que eles evitavam educadamente, uma obrigação que lidavam com o mínimo esforço necessário. A verdade chegou como um soco no estômago no meu aniversário de 82 anos. Fiz um bolo, comprei chapéus de festa, preparei minha câmera velha para fotos. Antônio apareceu 45 minutos atrasado com flores de posto de gasolina que ainda tinham a etiqueta de preço. O bolo estava derretendo no calor de agosto enquanto eu fingia não notar o adesivo de 14,99 no buquê. Os chapéus de festa ficavam numa fileira triste na minha mesa vazia. Isso é piedade, pensei enquanto ele me dava um abraço que durou exatamente 3 segundos. Isso não é amor. Isso é obrigação. Ele está aqui porque se sente culpado, não porque quer estar. Mas o golpe final veio 2 semanas depois. Descobri no Facebook que o filho do Calvino, Isaías, tinha vencido uma competição de robótica. Havia fotos da celebração para a qual não fui convidado. A reunião de família onde minha cadeira ficou vazia.
A tela do computador brilhava azul na minha sala escura. Podia ouvir a TV do meu vizinho através da parede, algum programa de auditório com risadas enlatadas que me davam vontade de gritar. 46 anos, sussurrei para a tela. 46 anos ajudei com o dever de casa. Ensinei a trocar pneu. Apareci em todos os recitais e jogos que consegui. E agora nem conseguem me contar quando os filhos deles têm sucesso. Tinha me tornado um estranho na minha própria família. E a pior parte? Eu sabia disso há meses, talvez anos, mas era mais fácil continuar fingindo que estava tudo bem do que admitir a verdade. A verdade que me despedaçaria se eu dissesse em voz alta. Réveillon, ano passado. Finalmente entendi. Estava sentado na mesa da cozinha com um pernil que poderia alimentar 8 pessoas, olhando o meu reflexo na janela escura. 8 cadeiras vazias me cercavam como um júri. Ninguém ia vir. A casa cheirava a cravo e decepção, o telefone pendurado na parede como um juiz prestes a ler minha sentença. Até minha árvore de Natal parecia envergonhada por mim. Pela primeira vez na minha vida, disse a verdade em voz alta. Ensinei eles a voar. Por que estou surpreso que deixaram o ninho? Não era que eles não me amavam. Era que eu tinha ensinado que sempre estaria lá. Sempre disponível. Sempre compreensivo. Nunca precisando de nada em troca. Tinha me transformado na obrigação que eles evitavam. Sabe quando você percebe que seu próprio filho te vê como um fardo? Quando aparecem no seu aniversário com flores de posto e ficam exatamente tempo suficiente para não se sentirem culpados. Quando você vê o carro deles no estacionamento do supermercado e eles fingem não te notar. Quando seu neto diz, vovô, o papai disse que a gente não pode ficar muito, antes mesmo de tirarem o casaco. Naquele Réveillon, fiquei acordado até as 4 da manhã, olhando para aquele pernil, contando os guardanapos que tinha dobrado com tanto cuidado, 24 guardanapos vermelhos para um jantar que nunca aconteceu, e então entendi algo que partiu o meu coração. Fui eu quem fez isso. Ensinei que o pai sempre estaria lá, que o pai nunca reclamaria, que o pai nunca teria necessidades próprias, que o pai existia para facilitar as vidas deles. Tinha ensinado eles a me darem como garantido, e eles aprenderam a lição perfeitamente. 2 de janeiro, 6 da manhã. Levantei, caminhei até aquele telefone e desliguei da tomada. Arranquei direto da parede. O plástico fez um pequeno som de rachadura. O silêncio depois pareceu diferente. Não vazio. Limpo. Como um momento depois que você finalmente para de prender a respiração. Não vou mais implorar por amor, disse para a cozinha vazia. Não vou me diminuir para caber nos cantinhos das vidas ocupadas deles. E pela primeira vez em 46 anos, me senti livre. Sabe o que é estranho? Perceber que você viveu para outras pessoas por tanto tempo que nem sabe mais quem você é. Por semanas depois acordava e meu primeiro pensamento não era para quem devo ligar hoje, era o que eu quero fazer hoje. Era apavorante, também era maravilhoso. Parei de comprar comida para 8. Parei de limpar a casa como se visita fosse chegar. Parei de verificar meu celular a cada 5 minutos. E algo estranho aconteceu. A casa não pareceu mais vazia. Pareceu minha. Meu vizinho, Francisco, notou. Disse para mim numa manhã: Eugênio, você está diferente, mais leve. Não sabia como explicar que tinha parado de esperar. Que tinha parado de viver no futuro condicional quando os filhos visitarem, se Marcos ligar, talvez no próximo aniversário. Comecei a viver no presente simples. Hoje vou consertar aquela cerca. Esta tarde vou ler. Hoje à noite vou cozinhar para um. Não era que tinha parado de amá-los, era que tinha começado a me amar. E isso, descobri, era algo que tinha esquecido como fazer. Mas havia mais uma lição que o silêncio tinha que me ensinar. 8 meses depois, estava plantando tomates no meu quintal quando percebi algo extraordinário.
Não estava pensando em quem ia me ajudar a comê-los. Estava plantando pelo simples prazer de ver algo crescer. A terra estava fresca debaixo das minhas unhas. Um cardeal pousou na minha cerca e cantou uma nota clara. O sol aqueceu meus ombros de um jeito que parecia aprovação. Eu existo além do que eles precisam de mim, pensei, enquanto acomodava as pequenas plantas em seus buracos. Eu era uma pessoa completa antes de me tornar pai deles. Ainda sou completo agora. Quando foi a última vez que fiz algo só porque me fazia feliz? Não porque faria outra pessoa feliz. Não porque alguém me pediu, só porque eu queria. Não conseguia lembrar. Mas naquele dia, plantando tomates para ninguém além de mim mesmo, lembrei. Esta manhã, como toda manhã desde janeiro, passei por aquele telefone desligado. Não o limpo mais. Não olho para ele com esperança. É só uma coisa na minha parede agora. Um lembrete do que eu costumava estar disposto a aceitar. Meu café tem gosto melhor quando não estou esperando interrupções. A casa não parece vazia, parece minha. Semana passada, Calvino apareceu, sem avisar. Bateu na porta por volta das 3 da tarde e, quando abri, ele parecia nervoso. Disse que estava na área. Disse que queria ver se eu precisava de ajuda com alguma coisa. Sentamos na varanda. Não falamos muito. Ele perguntou sobre os tomates. Perguntei sobre os meninos. Ficamos ali sentados por uns 30 minutos, só sentados. E quando foi embora, ele disse: devia vir mais vezes. Eu disse: é sempre bem-vindo. E era verdade. Mas também era verdade a parte não dita. Não estou mais esperando. Não vou manter minha vida em espera por visitas que podem não vir. Se aparecer, ótimo. Se não, ainda estarei aqui vivendo minha vida, cuidando do meu jardim, tomando meu café em paz, porque aprendi algo que levou 84 anos para entender. Amor não precisa ser performado. Amor não mantém placar. E amor, amor de verdade, começa em casa. Pela primeira vez na minha vida, estou em casa comigo mesmo, e é suficiente, mais que suficiente. É tudo o que eu precisava. Se você também tem esperado, se tem se diminuído, talvez seja a hora de parar. Talvez seja a hora de lembrar que você era alguém antes de se tornar pai ou mãe de alguém. Você ainda é alguém agora. Obrigado por sentar comigo hoje. Se quiser ouvir mais dessas conversas, se inscreva. E se isso soou familiar, deixe um comentário. Às vezes, ajuda a saber que você não está sozinho descobrindo isso.